Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que estão assistindo. O meu nome é Eduardo e este é mais um vídeo do nosso mini curso de produção de jogos com o Game Maker. Aqui, onde paramos, nós paramos na parte de criar uma movimentação para o nosso personagem e hoje nós vamos aprender sobre câmeras e funções Draw. Vamos começar com as câmeras primeiro, né? Então, aqui nós já fizemos, né, no nosso código. Voltamos aqui ao nosso objeto. Temos aqui o nosso código para ele poder andar pelo cenário. Nós temos aqui. Porém, o nosso cenário, ele tem um tamanho limite, por enquanto, aqui. Se formos para fora, nosso personagem vai para fora da tela. Então, nós temos um limite de onde nós podemos visualizar onde o personagem está andando. Porém, e se eu quiser que o personagem ele tenha um campo maior para poder andar? E se eu quiser que a nossa sala seja maior? Ou menor também. Pode ser qualquer um dos dois. Então, nós podemos mudar o tamanho da sala da forma que quisermos. É só nós selecionarmos o nosso asset de sala, clicamos aqui no Room, e aqui no Inspector nós temos as propriedades da nossa sala. E aqui temos os valores width e height. Width é a tradução literal de largura e height, tradução literal de altura. Então aqui nós mudamos os valores em pixels, o quanto de largura e altura queremos que a nossa sala tenha. Vou colocar um valor bem grande, vamos supor que eu quero que temos 4.000 por 4.000 para o nosso personagem poder andar por aí, um espaço bem grande. Se dermos play, aqui já temos a nossa sala mudada, temos o tamanho aplicado, o tamanho que nós queremos. Porém, se eu der play, nós temos o tamanho da nossa sala. Só que percebam que a nossa câmera também mudou. Nosso personagem agora está muito pequenininho lá e nós temos basicamente uma visualização da sala por completo. Para nós podermos reverter a câmera para estar do jeito que nós queríamos, nós criamos as câmeras, ou como o Game Maker chama, câmeras ou viewports. Antes de tudo, eu vou só colocar um background aqui no nosso jogo para eu poder visualizar melhor se o personagem está andando ou não. Eu vou selecionar uma imagem aqui do meu computador. Eu peguei o mesma imagem que o papel de parede que tem no meu Game Maker aqui, mas é só a fim de testes mesmo. Se vocês não quiserem colocar, não precisa. Eu vou colocar uma imagem aqui e eu vou setar ela como nosso background. Nós abrimos aqui a nossa sala, selecionamos o asset, vimos aqui na layer, na camada de background, e eu venho aqui e seleciono onde está escrito no sprite para adicionar algum sprite que eu criei. Então eu vou colocar esse sprite que eu fiz. Vocês vão ver que o nosso sprite ele está aqui na sala, só que mudou alguma coisa, né? Aquela sala gigante preta agora está do tamanho da imagem. Mas não se enganem, o tamanho da sala não mudou. É por causa que, ó, se eu der um zoom, vocês vão ver que a grade ainda continua aqui onde era a nossa sala. Isso é porque o modo do background está feito apenas para ele exibir a imagem. Então, se eu quero que ele preencha a sala inteira, eu posso usar estas opções aqui: horizontal tile, vertical tile, stretch. Horizontal tile significa que toda vez que a imagem acabar, porém ainda tiver sala além da imagem, ele vai repetir ela para a direita. Então, se eu clicar aqui, vejam que a imagem ela recomeçou aqui na direita. Se nós aumentarmos o tamanho da sala, vocês vão ver que ela vai ter repetido. Vamos dobrar o tamanho dela. Vamos colocar 8.000. Vamos aqui. Nossa imagem ela vai se repetir. Da mesma forma que nós colocamos na vertical. Se eu colocar vertical tile, ele vai repetir para baixo. E se ativarmos os dois, ele vai criar esta grade aqui, este padrão com as imagens que nós fizemos. Eu não vou usar nenhum dos dois, eu vou usar o stretch. O stretch ele vai esticar sua imagem para caber dentro do tamanho da sala. Neste caso, eu mudei o tamanho da sala para 8.000 por 4.000. Deixa eu voltar para como a gente estava. 4.000 por 4.000. Vejam, ele vai esticar a imagem para o tamanho da sala. Neste caso, está bem feio, mas é só a fim de testes. E eu vou também trocar a cor da imagem para ficar um pouco mais escuro, para a gente conseguir visualizar melhor o nosso personagem. Então, eu vou clicar aqui em cor e eu vou selecionar um tom mais escuro. Não vou trocar a cor em si, porque senão ele vai literalmente trocar a cor da imagem. Eu só vou trocar a tonalidade. Então eu vou colocar um cinza que deixa um pouco mais escuro. E tá show de bola agora. E eu vou colocar o nosso personagem em cima aqui da parte mais clara da imagem, que é
para ajudar a visualizar. Ok, agora temos um background e o nosso personagem aqui na sala. Como que, enfim, fazemos a nossa câmera? Aqui, no Inspector da sala, nós temos a seção Viewports and Cameras. E é assim que nós criamos nossas câmeras. Mas antes de tudo, nós clicamos aqui primeiro em Enable Viewport. Clicando nisso aqui, nós vamos habilitar a nossa sala para utilizar de câmeras e viewports. Então, vamos criar a nossa primeira viewport. Nós vemos aqui em Viewport 0, clicamos em Visible e agora aqui está a nossa câmera. Nós clicamos em Visible para ele poder mostrar no jogo a nossa câmera. Então aqui, ó, se eu desabilitar, ele vai sumir, mas se eu habilitar, aqui está. Esta é a nossa câmera. Então, se dermos play agora, o tamanho da janela já está ajeitado e a nossa câmera está funcionando. Porém, nós não queremos que a câmera fique parada, não é mesmo? Então, para isso, nós viemos aqui embaixo e escolhemos um objeto para a câmera seguir. Aqui onde está escrito Object Following. E aqui está escrito No Object. Da mesma forma que nós atribuímos sprites para objetos, nós atribuímos objetos para câmeras. Então, nós clicamos aqui, vemos aqui na pasta de objetos e selecionamos qual objeto queremos que a câmera siga. E aqui já temos um objeto que nossa câmera irá seguir. Se dermos play, aqui está a nossa câmera seguindo o nosso objeto. Porém, vocês podem perceber que ela só segue o nosso objeto se nosso objeto estiver andando além da borda da nossa câmera. E se quisermos que ela faça isso de uma maneira diferente, nós delimitamos qual é a borda da nossa câmera. A borda, deixa eu explicar melhor. A nossa borda, ela cria basicamente um segundo retângulo dentro deste retângulo. E esse segundo retângulo, ele pode ser do tamanho que nós quisermos. E toda vez que o nosso objeto ele encostar nas bordas deste segundo retângulo, a nossa câmera vai começar a seguir ele. E vai começar a seguir com uma velocidade que nós também podemos escolher, escolhendo aqui em Horizontal Speed e Vertical Speed. O valor -1 significa que ele vai sempre estar seguindo. Ele nunca vai ter uma velocidade menor do que a necessária para manter o objeto dentro dessa borda. Então, se nós queremos que nossa câmera ela siga o objeto, fique com o objeto centralizado no meio dela, nós temos que fazer uma borda bem grande que cubra basicamente a câmera inteira. Então, deixa eu desenhar, que vai ser melhor de eu explicar. Nessas aulas tá ficando um pouco difícil de explicar, é melhor eu desenhar mesmo para vocês, para eu conseguir exemplificar o que eu quero dizer. Então, eu vou criar aqui uma borda não muito grande, 64 por 36. Vamos supor que esta é a nossa câmera. Esta é a nossa câmera, estas são as bordas da nossa câmera. E aqui no centro está o nosso objeto. Este ponto vermelho é o nosso objeto. Quando nós criamos a nossa câmera, as bordas dela, como nós criamos agora, as bordas dela estão aqui. Este quadrado vermelho são as bordas. Então, toda vez que o nosso objeto ele ultrapassar uma borda dessa, a nossa câmera vai se ajustar para que o nosso objeto não fique encostando mais na borda. Então, quanto maior for a nossa borda, mais no centro da tela está o nosso objeto. E como eu digo, quanto maior a borda, eu digo maior a distância entre a borda e a câmera, a borda da câmera. Ou seja, podemos dizer que a nossa borda é 2, por causa que ela está 2 pixels depois da borda da nossa câmera. Então, vamos supor, se quisermos uma borda de tamanho 10, nós vamos pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, esta vai ser a nossa borda horizontal. Se nossa borda horizontal for 10, neste caso, ela vai estar a 10 pixels depois da borda da câmera. Então, se quisermos um objeto totalmente centralizado, nós só podemos colocar a nossa borda como sendo a metade da nossa câmera. Ou seja, se a borda estiver literalmente na metade da câmera, então o objeto, de certa forma, sempre vai estar ultrapassando ela. Então, a câmera sempre vai estar seguindo o objeto. Então, se quisermos que ele siga totalmente centralizado, nós colocamos as bordas para serem metade do valor das bordas da própria câmera. Qual que eu desenhei tudo errado, mas é só para exemplificar mesmo. Então, se nós queremos que o nosso objeto fique exatamente no centro desta câmera, vamos pegar qual é o valor de tamanho dela. Eu não vou usar esse valor, eu vou trocar para um outro mais simples.
Vamos colocar 280 por 720 para não confundir. Ah, e também tem essa diferença entre dois valores de Camera Properties e Viewport Properties. Qual que é a diferença desses dois? Camera Properties, o tamanho que ele vai pegar da nossa sala. Então, se eu mudar o valor, vocês vão ver que vai mudar o valor aqui. O Viewport Properties, ele vai ser o tamanho da nossa janela. Então, se eu colocar uma câmera da mesma forma e uma viewport maior, a janela vai aumentar, só que o tamanho da câmera do que vai mostrar do nosso jogo não vai ser alterado. Deixa eu dar um exemplo. Vamos já centralizar a nossa câmera. Já colocamos 1280, metade de 1280 é 640 e metade de 720 é 360. Então, se dermos play, nosso objeto agora está centralizado na câmera e a câmera segue ele como nós queremos. Então, agora, para eu poder mostrar para vocês a diferença entre câmera e viewport, eu vou apenas mudar a viewport. Eu quero mudar o tamanho da minha janela. Então, vou colocar 1920 por 1080. Desta forma, percebam que o tamanho da janela mudou, porém, o que é mostrado do jogo permanece intacto. O tamanho da nossa câmera está o mesmo. Da mesma forma que deixa eu reverter o valor. Se eu trocar a minha câmera para um outro valor e manter minha viewport do mesmo tamanho, vejam que nossa câmera agora está muito mais afastada e a nossa janela permanece do mesmo tamanho. E agora você pode me perguntar, a borda ela diminuiu? Exatamente, por causa que nós mudamos o tamanho da nossa câmera. Então, a borda agora ela está com um valor menor do que a metade da câmera. Então, quando o jogador ultrapassa a borda, a câmera vai segui-lo. Porém, não precisa necessariamente a câmera estar seguindo numa velocidade que mantenha o jogador sempre dentro da borda. Ela pode andar em uma velocidade que o jogador mesmo pode escolher. Deixa eu reverter aqui os valores para 1280 por 720, só para fins didáticos mesmo. Então, se nós não colocarmos a velocidade para -1, ou seja, para ela seguir a borda, ela vai seguir o nosso boneco com uma certa velocidade. Então, vemos aqui, ó, eu não estou mexendo em nenhuma tecla e nossa câmera ela vai estar, então, constantemente andando para que o nosso objeto não encoste na borda. Então, agora, se eu mexer no nosso objeto, vejam que a velocidade que nossa câmera segue ele mudou. Nosso objeto agora ele anda mais rápido do que a câmera e a câmera ela vai estar ao tempo todo tentando ajustar sua posição para que o objeto não encoste nas bordas. Então, é dessa forma que nós criamos câmeras no Game Maker. E, juntamente à câmera, nós temos o Draw. O que é o Draw? O Draw são eventos que você pode colocar em objetos. Quando você clicar aqui em cima do Draw, passar o mouse em cima, você vê que vai aparecer vários eventos aqui. Vamos só nos focar, por enquanto, em Draw e Drawgy. Vamos começar com o Draw. O que são os eventos Draw? Os eventos Draw, eles são eventos feitos especialmente para você utilizar de funções Draw. Funções Draw são chamadas escrevendo Draw, underline e selecionando uma destas funções aqui. E para que elas servem? Para desenhar coisas na tela. Então, com o Draw você pode desenhar textos, você pode desenhar sprites, você pode desenhar formas geométricas, você pode desenhar qualquer coisa na tela utilizando do Draw. Então, vamos começar escrevendo um texto na nossa tela. Então, escrevemos Draw, underline, text, que é texto em inglês, abrimos e fechamos parênteses. É assim que chamamos uma função drawText. Porém, vocês vão ver que ela vai estar vermelha, por causa que nós falamos que queremos escrever um texto na tela, porém não falamos o que nós queremos que ele escreva e aonde nós queremos. Então, é para isso que servem os parênteses, para nós colocarmos os valores que o Game Maker precisa para poder executar o código. Então, aqui nós chamamos o drawText. O drawText ele pede apenas 3 valores: x, y e string. X é a posição na coordenada x, na horizontal, que você quer que ele coloque. E y é a posição vertical que você quer que ele desenhe o texto. E string é o próprio texto que queremos escrever entre aspas. Então, neste caso, eu vou escrever um texto na posição do nosso personagem. O texto vai ficar o tempo inteiro seguindo o nosso personagem. Ah, inclusive, não falei essa parte. Draw, os eventos Draw, eles são chamados a todo frame
tal qual o step. Então, o draw, ele sempre vai ser chamado a cada frame. Então, se nós escrevemos um draw text para ele seguir a posição X e Y do nosso personagem, o texto vai estar seguindo a cada frame a posição do nosso personagem, ele nunca vai sair dali. Então, nós declaramos aqui que queremos que ele siga a posição X e Y do nosso personagem, separando as variáveis com uma vírgula, e no final nós escrevemos o texto que queremos. Eu vou escrever apenas Hello World. Opa. Pronto, declaramos a nossa função. Se nós dermos play agora no jogo, deixa eu só ajustar a câmera para ela ficar daquele jeito que ela constantemente fica presa no personagem. Ela não tem uma velocidade definida. Então aqui, ó, Hello World. Porém, vejam, o texto foi desenhado na tela. Porém, o nosso sprite, ele sumiu, ele não está aparecendo mais. E isso é uma coisa específica do Draw. Draw, as funções de Draw, de desenhar coisas na tela, elas são feitas pelo Game Maker de uma forma diferente da forma que ele exibe os sprites dos objetos. Então, toda vez que você chama uma função draw, ele vai parar de utilizar a maneira que ele utiliza de exibir os sprites e vai começar a utilizar a maneira que ele exibe o draw. Então, mas não se preocupem, porque é muito simples de você reverter essa situação. Se você quer que o sprite do seu personagem seja exibido juntamente com as funções draw, você apenas precisa chamar draw self. Abrir e fechar parênteses, ele não pede nenhum valor. Draw self, traduzido do inglês, é literalmente desenhar a si mesmo. Ele vai desenhar o próprio sprite e vai executar as funções draw. Lembrando, sempre de cima para baixo. Então, se eu colocar o draw text em cima do nosso draw self, agora o nosso personagem vai estar em cima do texto. Agora não dá para ver direito por causa que o sprite do nosso personagem é totalmente branco, né? Então, mas é sempre de cima para baixo. Então, se primeiro escrevemos o texto, depois desenhamos o nosso personagem vai estar acima do texto. Então, se você quer que o draw ele seja na frente do seu personagem, você coloca o draw self como a primeira coisa do draw. Porém, não podemos apenas escrever e desenhar coisas. Nós também podemos configurar o que queremos que desenhe e escreva. Então, por exemplo, se eu quiser trocar a cor do nosso texto, eu chamo o draw set color. Draw set color, traduzido do inglês, definir uma cor de desenho. Então, nós declaramos aqui esta função drawSetColor e ele pede um valor aqui dentro. Que valor é esse? Um valor de cor. O Game Maker, ele por padrão, ele vem com já alguns valores pré-prontos que você declara utilizando C, underline e a cor que você quer. Aqui tem várias opções de cores. Porém, se você quer algo mais específico, você pode usar a função makeColorRGB ou makeColorHSV. Qual que é a diferença de makeColorHSV e makeColorRGB? Vamos voltar aqui para a edição de sprites. Aqui, se nós selecionarmos uma cor para poder editar ela como quisermos, vocês vão ver que tem duas seções de barrinhas aqui. Alpha é a opacidade da nossa cor, ok? Mas vocês vão ver que tem duas seções. Isso é o RGB e o HSV. São duas formas de você declarar cores em computadores no geral. RGB é você utilizando uma mistura de vermelho, azul e verde, ou seja, uma mistura de 255 tons de vermelho, 255 tons de verde e 255 tons de azul. O HSV ele é uma mistura de Hue, Saturation e Value. O Hue ele é a cor que nós queremos. Nós podemos pegar um valor aqui como nós quisermos. Aqui temos aqui a nossa lista. E esse aqui é os valores que nós podemos pegar com o Hue. São todas as cores possíveis. Saturation é a intensidade da nossa cor. Então, se o Saturation estiver no máximo, ou seja, 100, a nossa cor ela vai estar muito forte. Ou, se tivermos na metade, por exemplo, no 50, ela vai estar mais fraca. E o Value é a claridade da nossa cor. Então, um Value no máximo, a cor vai estar o mais claro, o mais forte possível. E se o nosso value estiver na metade, ela já vai estar mais escura. E se estiver em 0, ela vai estar completamente preta. Ok? Então, é assim que nós utilizamos Hue, Value, Saturation e Red, Green e Blue. Em Blue aqui, ó, eu posso também misturar da forma que eu quiser, utilizando essas misturas de vermelho, verde e azul. Sendo todos os valores
branco, porque branco é a mistura de todas as cores, e com todos os valores em 0, a cor vai ser preto, porque preto é literalmente a ausência de cor, ok? Então é assim que nós utilizamos esses dois tipos de valores e podemos usar eles aqui na hora de declararmos a nossa cor. Então, se utilizarmos makeColorRGB, nós vamos colocar um valor para o nosso red, um para o nosso green e um para o nosso blue, indo de 0 até 255. 0 sendo o mínimo, 255 sendo o máximo. Ou podemos utilizar HSV, Hue, Value e Saturation. O Value, nós podemos dar um valor de 0 até 360. No Hue, nós podemos dar um valor de 0 até 360, sendo 0 o mínimo, 360 sendo o máximo. E Saturation e Value, nós podemos colocar um valor de 0 até 100, 0 sendo o mínimo, 100 sendo o máximo. E assim que nós declaramos cores para utilizar em Draw. Eu vou apenas escolher uma cor pré-pronta do GameMaker, eu vou colocar C_Red, que é para a cor vermelho. Então, agora que definimos qual cor nós queremos e o nosso texto ele foi escrito depois de declararmos a cor, agora o nosso texto vai estar em vermelho. E da mesma forma, eu posso mudar a fonte do nosso texto. Como que nós mudamos fontes no GameMaker? O GameMaker, por padrão, ele escolhe uma fonte, mas nós podemos mudar ela do jeito que nós quisermos. Como nós mudamos? Nós vamos criar um asset do tipo fonte. Então, viemos aqui na pasta fontes, Create Font. Nós damos o nome que nós queremos para a fonte, eu vou chamar apenas de FNT Font. E podemos escolher aqui da lista de fontes que temos baixadas no computador, a fonte que nós quisermos. Eu vou pegar a clássica Comic Sans MS, onde que está? Aqui. E aqui na tela de edição de fonte, nós podemos mudar outras coisas, como se nós queremos ela em negrito ou itálico, ou se queremos normal, podemos mudar o tamanho. Anti-aliasing, ele serve para, se você quer que a fonte ela esteja suavizada, é mais fácil mostrar aqui, ó, o Anti-Aliasing On. As bordas elas vão estar suavizadas e, se não, você vai ver que está bem mais crocante a nossa fonte, ela está bem mais pixelizada. Aqui, ela ainda está pixelizada, só que ela dá uma suavizada nas bordas para não parecer tão crocante assim. Falando assim, né? E as fontes no GameMaker, elas por padrão não aceitam acentos, letras com acentos, mas você pode adicionar essas letras clicando aqui em Add New Range. E aqui dentro dessa caixinha nós escrevemos as letras com acento que nós queremos. E aqui que nós definimos quais são os caracteres utilizáveis nesta fonte. Ok? Então, criando a nossa fonte, nós temos ela, não precisamos mudar mais nada. Nós viemos aqui no nosso objeto e da mesma forma que nós declaramos uma cor, podemos declarar uma fonte, chamando o drawSetFont. Chamamos o drawSetFont, abrimos e fechamos parênteses e ele pede um valor. Qual valor é esse? Um asset de fonte, que nós criamos aqui, FNT_font. Então, agora, se tudo der certo, nosso texto vai estar em Comic Sans MS e na cor vermelha. Dito e feito, temos aqui Hello World em Comic Sans e vermelho. E desta forma, nós podemos utilizar o Draw da forma que nós quisermos. Porém, antes de tudo, eu mostrei para vocês que existe um Draw e um DrawGui. Para que serve o DrawGui? Então, se nós quisermos que... Deixa eu mostrar a diferença do Draw e do DrawGui. O Draw, deixa eu colocar ele numa posição... Vamos supor, onde que o nosso objeto nasce, para eu pegar a posição mais ou menos. 2176, 1568. Eu vou colocar essas posições mesmo. Então, ele vai estar em uma posição fixa da sala. Então, aqui temos o nosso texto, porém, se eu andar por aí, o nosso texto ele não vai mais junto, porque ele não está atribuído à posição X e Y do nosso personagem. Nós declaramos ele em uma posição da sala. Porém, e se quiséssemos escrever um texto, por exemplo, um texto ou uma imagem, né, para demonstrar a nossa vida do nosso jogador? Desta forma, nós utilizamos o DrawGui. Enquanto o Draw ele serve para você desenhar coisas na sala, o DrawGui serve para você desenhar coisas na tela. E é por isso que tem valores diferentes para câmera e viewport. Porque enquanto o Draw ele vai utilizar os valores da Room, o DrawGui ele vai utilizar os valores da Viewport. Então, se eu coloquei a nossa Viewport para 1280 e 720, então a largura do tamanho
do nosso DrawGui, da nossa interface, é 1280 por 720. Então, vamos supor, eu quero escrever um texto, vamos desenhar draw text, na posição 20 por 20. 20 por 20, lembrando, 0, 0 é o canto superior esquerdo, então 20 por 20 vai ser só um pouquinho para a direita e para baixo. Eu vou escrever o nosso texto vida e mais tarde eu vou aplicar o valor de vida só para testar. Aqui temos Hello World e vida. Percebam, como eu declarei 2020, se eu tivesse declarado esse texto no draw, ele teria desenhado não aqui, mais ou menos aqui, onde ele está desenhado agora. Ele ia ter desenhado aqui, na posição 2020 da nossa sala. O que o DrawGui fez? Ele desenhou na posição 2020 da nossa câmera. Ou seja, ele vai estar na tela enquanto ele estiver desenhado. Ele não vai sair dali. Nós desenhamos na nossa interface o texto vida. E nós também podemos, agora, aproveitando que eu escrevi já vida, nós podemos também adicionar variáveis, no texto. Então, vamos supor que a vida do nosso personagem está no momento 5. Nós podemos escrever vida mais a variável vida. Ou seja, ele vai escrever o texto vida e depois ele não vai adicionar de uma forma matemática. Ou seja, ele não vai pegar um valor numérico e vai adicionar para o outro, como 1 mais 1 igual a 2. Ele vai adicionar o texto do nosso valor vida. E caso o jogo ele trave, que eu acho que não vai acontecer porque é apenas um valor numérico. Não, aconteceu. Ok, de fato aconteceu o erro. Então, nós temos que colocar, para nos referenciarmos ao valor de uma variável, sempre chamar entre parênteses de uma função string. O que serve a função string? Ela vai pegar um valor de uma variável que não é um texto e vai transformar em um texto. Vamos supor, vida é igual a 5. Se nós chamarmos string vida, é a mesma coisa que nós estamos falando que queremos o valor de vida entre aspas. Então, o que string vida vai retornar vai ser 5 entre aspas, que o GameMaker reconhece como um texto. Então, se nós executarmos agora o jogo convertendo o nosso valor vida por uma string, agora temos aqui vida é igual a 5. E vamos supor, se eu apertar um botão do meu teclado, nossa vida vai diminuir. Então, if keyboard check pressed, lembrando que keyboard check pressed, para checar se uma tecla foi pressionada uma única vez, eu vou colocar a tecla espaço do computador, fica underline space, abro e fecho chaves, vida menos menos. Nossa vida vai baixar toda vez que eu pressionar espaço. Então, vejam agora a magia acontecer. Temos a nossa variável vida, apertei espaço, nossa vida diminuiu. Apertei espaço novamente, nossa vida diminuiu e assim por diante. O draw ele é chamado a cada frame, então ele sempre vai estar atualizado quanto ao valor das variáveis. E essa é a diferença do draw para o DrawGui. Deixa eu dar uns outros exemplos também, porque eu só mostrei textos, Se eu quero desenhar um sprite, eu vou criar um sprite aqui que é uma carinha feliz. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de círculo, vou fazer uma carinha e vou dar um rostinho para ela. Eu vou colocar o ponto de origem para ser no centro dela e eu vou então agora desenhar esse sprite no nosso mapa. Então eu chamo um draw sprite para chamar sprites. Meu teclado tá ruim, gente, não liguem. Um draw sprite e vocês vão ver que tem várias funções draw sprite. Se você quer apenas desenhar o sprite na tela sem modificar ele de nenhuma forma, não precisa se preocupar, é só utilizar o draw sprite. Porém, se você quiser utilizar o draw sprite e desenhar o sprite de uma forma modificada, vamos supor, eu quero desenhar o sprite só que maior do que ele realmente é. Eu quero desenhar ele só que rotacionado. Eu quero desenhar ele com uma cor diferente. Então, nós utilizamos Draw Sprite XT, General, Sprite Part, Pose. Isso aqui é para coisas mais específicas que queremos. Se queremos apenas desenhar ele do jeito que ele é na nossa room, nós podemos utilizar apenas o Draw Sprite. O que ele pede? O asset do nosso sprite, nesse caso, é Sprite 5, porque eu não atribuí um nome para ele, então ele só dá um nome padrão. Subimage. O que é subimage? É os frames do nosso personagem. Como assim os frames? De animação. Então, se um sprite ele tem uma animação, ele vai ter mais de um frame. E cada frame do sprite, cada imagem, é uma subimage. Então, se quisermos referenciar a primeira imagem do sprite, nós colocamos subimage como 0.
Lembrando, em programação, sempre começa a contar do zero. E onde vamos colocar? Eu vou colocar um pouco do lado do nosso Hello World. Eu vou colocar as mesmas posições, só que eu vou mudar um pouco. Eu vou colocar uns 60 pixels antes. Feito isso, aqui desenhamos um sprite na nossa sala. E percebam, o sprite ele está na frente do nosso personagem, por causa que ele foi declarado depois do draw self. E se quisermos desenhar ele na nossa interface, é só fazermos da mesma forma. Só que, claro, temos que mudar as coordenadas para ajeitar-se à nossa tela. Então, aqui os valores eles estão referenciados a uma room de 4.000 por 4.000, mas vejam que a nossa janela é muito menor que isso. Então, temos que ajustar as coordenadas do jeito que nós queremos. Então, eu vou colocar em outra posição, vou colocar 1.000 por 600. Apenas para testar. E temos um sprite na nossa interface, na nossa UI, andando junto com a tela. Ah, e outra coisa. As camadas do Draw e do DrawGui são diferentes. Enquanto o Draw ele é desenhado na mesma camada que o nosso jogador, ou seja, se tiverem camadas acima da instâncias onde o objeto desenhou, ou onde o objeto utilizou o Draw, então as camadas acima elas vão exibir acima do Draw do personagem. Porém, o Draw ele é como se fosse uma camada acima de todas, ou seja, o DrawGui ele sempre vai estar na frente na tela. Sempre, sem exceção. E tem também os outros eventos Draw e DrawGui, mas eles são mais para essa relação de camadas. Então, DrawBegin, ele sempre vai acontecer, ele sempre vai estar no fundo, DrawBegin sempre no fundo. DrawEnd vai ser depois do Draw, vai sempre estar na frente, no contexto do Draw, na camada do Draw. E a mesma coisa com DrawGui, DrawGiBegin vai estar abaixo de todos os DrawGui e DrawGiEnd vai estar acima de todos os DrawGui. Nós podemos também desenhar formas, né, que eu falei. Então, eu vou desenhar um retângulo. Aqui tem várias coisas que nós podemos desenhar, eu vou desenhar apenas um retângulo. Vamos desenhar um retângulo na tela e vocês vão ver que ele vai pedir 5 valores, x1 e y1, para definir uma ponta do nosso retângulo. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo que já temos um retângulo. O x1 e y1 é a primeira ponta do nosso retângulo, ou seja, seria este ponto aqui, e x2 e y2 a segunda ponta, que neste caso desse retângulo seria aqui. Daí, o próprio Game Maker ele já calcula um retângulo baseado nesses dois pontos. E outline, e o valor outline, ele serve para identificar se você quer que o retângulo seja apenas a borda ou seja, de fato, um retângulo já preenchido. Se outline estiver dito como true, então ele só vai desenhar a borda, e se ele estiver dito como false, ele vai desenhar tudo. Então, voltamos aqui. x1 eu vou colocar 20. Eu vou colocar ele mais ou menos onde o texto está, só que ao contrário, eu vou colocar ele na esquerda, só que embaixo. Então, vai ser 20. E eu vou puxar aqui display getGuiHeight. O que isso significa? Essa função ela serve para você pegar um valor, ao invés de você fazer alguma coisa, ela serve para você pegar um valor. O que o display getGuiHeight vai falar para nós? Ele vai pegar qual é o tamanho da height do nosso viewport. Ou seja, se eu escrever aqui display getGuiHeight, ele vai me retornar o valor que está aqui, que é 720. Então, display getGuiHeight, fazer um quadrado de 100 por 20, ou seja, 100 de largura, 20 de altura. Então, aqui menos 40, eu vou colocar a segunda posição, que vai ser 20 mais 100, 120. E aqui, eu vou colocar display getGuiHeight menos 20. Ou seja, o primeiro ponto vai ser mais ou menos aqui, ou seja, vai de 0 até 20 aqui no x. Display getGuiHeight vai pegar aqui qual é o tamanho total da altura da nossa tela, ou seja, obrigatoriamente vai ser o final. E eu vou tirar 40, ou seja, eu vou voltar 40 para cima. E o segundo valor, eu vou pegar esse 20, adicionei 100, ou seja, ele vai 100 pixels para a direita. E aqui eu peguei o valor total de novo da nossa janela e subtraí 20 ao invés de 40, ou seja, ele vai voltar para cima, só que não tanto. E eu vou colocar a outline como false, porque eu quero que seja um quadrado cheio. Então, agora que demos play... sim, desculpa, eu desenhei um quadrado no próprio Draw. Erro meu. Temos que colocar esse no DrawGui para ele desenhar na nossa tela.
Pronto, agora sim, temos um quadrado com as coordenadas que nós colocamos. E se eu quiser transformar esse quadrado na nossa barra de vida? É muito simples. Tudo que a gente precisa fazer é mudar qual é o valor do x do segundo ponto dele. Ou seja, nós vamos fazer um retângulo, e este retângulo vai ser mais longo quanto mais vida tivermos e mais curto quanto menos vida tivermos. Para isso, nós apenas precisamos mudar qual é o valor final do x dele. O que o valor final está como 120, ou seja, ele está com valor fixo, mas nós podemos colocar, vamos supor, nossa vida máxima é 5, então se eu quero aumentar 100 no valor, eu coloco 20, que é nossa posição inicial, que delimitamos aqui, mais vida vezes 20, porque 5 vezes 20 é igual a 100, então a vida máxima ela vai obrigatoriamente estar o tamanho que eu quero, que é 100 pixels. Então, demos play, temos aqui o nosso quadrado, e quando eu apertar espaço agora para baixar a nossa vida, percebam que o quadrado ele se mexe juntamente ao valor que nossa vida está. Então, agora a nossa vida está 2, então eu posso apertar mais 2 vezes até o retângulo ele sumir e começar a ficar negativo. Então, pronto, como nós temos 0 aqui. Ele não sumiu por causa de questão de adição de valores mesmo, não tem como o retângulo sumir apenas. Ele necessariamente vai ter pelo menos 1 pixel de largura e 1 pixel de altura. E se eu voltar a pressionar o teclado, ele vai começar a ir negativo, por causa que nossa vida está negativa agora. E assim, nós desenhamos coisas na nossa sala e na nossa tela. Desta forma, nós já aprendemos tudo o que precisamos para já fazer o nosso primeiro projetinho. A aula de hoje foi mais longa, eu sei, mas já deu para finalizar de explicar tudo o que era mais necessário. E na próxima aula nós vamos fazer um projeto prático utilizando tudo que aprendemos até agora e um pouquinho mais que vocês vão aprender, ok? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Documentação do GameMaker sempre na descrição. Comentários estão disponíveis para qualquer dúvida. Até mais.